Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos dando início a mais um culto de ensino da palavra do Senhor, dando continuidade a algo que nós temos como costume na igreja ali do Brasil para Cristo em Vila Mirante, às quartas-feiras, estudarmos a palavra do Senhor. Nessa hora eu queria pedir para que a Raquel lesse a palavra do Senhor e fizesse para nós essa primeira oração. Graça e paz, igreja. Que o Senhor abençoe a todos. Espero que vocês tenham passado uma ótima quarta-feira. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Filipenses 4. Filipenses 4. Vou dar um tempinho aí para vocês abrirem. Filipenses 4, versículos 6 a 9. Vamos lá. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensais. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus abençoe. Você faz a primeira oração? Faço. Ó Senhor, nós te agradecemos por este momento que o Senhor está nos concedendo, de estarmos todos juntos no mesmo amor, na mesma fé, na mesma união, unidos, Senhor, em Ti, Jesus. Amém. Agora, Senhor, para estarmos, Senhor, cantando, Te adorando, Te glorificando, Te honrando, porque Tu és o único Deus digno de todo louvor e adoração. Nós Te agradecemos, Senhor, que os nossos ouvidos, nosso coração, a nossa mente estejam, Senhor, atentos à palavra que o Senhor quer nos trazer, aos Teus ensinamentos, Senhor. Que possamos estar com os nossos corações abertos, Senhor, para a Tua palavra. Ó Deus, nós Te agradecemos pelo dia que nos concedeu. Esvazia as nossas mentes, Senhor, que possamos estar agora conectados em Ti,
Nós te agradecemos e te honramos, porque tu és maravilhoso. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos cantar uma canção nesse momento. Amém. Cante conosco. Eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima dos impossíveis
sei que meu Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Ora pela família. Ora. Pegue aí na mão de quem está do seu lado, da sua família. Deus é fiel, Senhor. Tu és fiel conosco. Pegue aí na mão e ore com fé com a sua família. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que nos concedeu, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossos lares, Senhor. Tem nos sustentado, Senhor. Tem nos trazido, Senhor, alegria e paz, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando, Senhor, aos nossos pais, aos nossos filhos, a esposa, as pessoas idosas, Senhor, as crianças, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos direcionando em tudo que fizermos, Senhor, abençoando o nosso lar. Ó Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, a nossa alegria, ó Deus. Sustenta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que o inimigo quer destruir as famílias, quer destruir os lares, e nós repreendemos o inimigo destruidor em nome de Jesus, porque as nossas casas serão famílias equilibradas em Ti, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que aqueles que estão enfermos e doentes sejam curados, Senhor. Levanta da cama, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Firma as pernas daqueles que estão deitados, Senhor. Ó Deus, que eles sejam levantados pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Que haja cura, Senhor. Em nome de Jesus, que toda enfermidade seja repreendida. Enfermidade no estômago, na coluna, em nome de Jesus. Nos joelhos. Cura, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Senhor. Jesus. Nós declaramos a saúde, Pai. Senhor. Em nome saúde de física, Jesus, em nome de Senhor, Jesus. para o louvor da Tua glória, ó Deus. Dores de cabeça, dores nas vistas, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo isso seja repreendido em Teu nome, Senhor. Que a saúde esteja, Senhor, no corpo dos nossos irmãos, Senhor. Nós te pedimos por aqueles que estão tristes, Senhor, que estão ansiosos, com ansiedade, Senhor, que estão com depressão, Senhor, estão angustiados, Senhor. Em nome de Jesus, que haja cura na alma, Senhor, trazendo alegria, Senhor. Que essas pessoas sejam fortes e corajosas em Ti, que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja renovando suas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja libertação, Senhor, daqueles que estão nos vícios, Senhor, da droga, da bebida, do cigarro, Senhor, do sexo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que haja libertação, ó Deus, em nome de Jesus, que essas correntes sejam quebradas, Senhor, e estas vidas sejam libertas, Senhor, e curadas, Senhor, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, ó Deus. Nós te pedimos pelo nosso país, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, direcionando, Senhor, aqueles que estão ali, Senhor, em Brasília, nos governos, nas prefeituras, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam dirigidos pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos em Vila Mirante, ó Pai, que o Senhor esteja guardando cada família, Senhor Deus, abençoando, Pai, dando sustento de cada dia, dando saúde, dando alegria, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos nesse instante ter os nossos corações abertos para a Tua palavra, Senhor, que possamos compreender os Teus ensinamentos e possamos nos apegar a Ti a cada dia. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito,
porque Tu és o único Deus soberano, Tu és maravilhoso, Tu és exaltado. Nós Te glorificamos, ó Deus. Muito obrigado, Deus. Abençoa-nos, Senhor, Santo Espírito, com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, meus irmãos, Louvado seja por este Deus. momento de louvor, de intercessão pelas nossas Aleluia. casas. Deus, Ele é fiel. Acima de todas as circunstâncias, Deus, Ele é fiel. Glória Amém? a Deus. Amém. Eu gostaria de dar uma palavra sobre dízimos e ofertas nesta hora. Agradecer a todos aqueles que estão contribuindo com a igreja, depositando os seus dízimos e as suas ofertas. Gostaria de nessa hora estar orando, consagrando todos aqueles depósitos de dízimos e ofertas que foram feitos até este momento. Amém? Pai eterno, quero nesta hora consagrar esses dízimos e essas ofertas, Senhor, na Tua presença, Senhor. Amém. Ó Pai, e quero te pedir, Senhor, para que o Senhor venha abençoar este meu querido irmão que está Sim, contribuindo, ó Senhor, Senhor, que nunca venha faltar o necessário, nunca venha faltar, ó Pai, alimento, Sim, ó Deus. Pai, espiritual e material, ó Pai, que haja prosperidade, Senhor. Sim, Senhor. Em cada lar, nessa hora, ó Aleluia. Deus, eu oro intercedendo. E de igual forma, aquele que também não pode, Senhor, contribuir por estar desempregado, por estar passando por um Abençoa, tempo, ó Deus, agora Em nome de difícil, Jesus. de estar impossibilitado de estar trabalhando. Pai, eu oro para que o Senhor abençoe de igual forma, Senhor. Sim, Que a Deus. tua bênção, que a bênção da tua prosperidade, Senhor, esteja sendo derramada sobre toda a tua igreja neste Senhor. momento, Senhor. Eu te Aleluia. agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Se você não tem a conta corrente da igreja, eu pediria para que você entrasse em contato com algum dos nossos obreiros e depois que você efetivar o depósito do dízimo ou das ofertas, então você tire uma cópia desse comprovante e mande para um dos nossos tesoureiros, Sim, o Senhor. Davi ou a Cris, amém? Para que a igreja possa contabilizar, amém? Amém. Deus abençoe vocês. Eu queria dizer para vocês que hoje foi dia de jejum, eu espero que você tenha jejuado, não deixa eu jejuar sozinho, amém? Mas que você possa estar participando disto. O jejum, ele é muito importante, assim como a oração. É muito importante você ter esses hábitos saudáveis, cultivando esses hábitos saudáveis na tua vida, amém? E na sexta-feira nós teremos células que vão se iniciar às 8h30 da noite, ali no Jardim Guarani, na direção do Alex, ali na Cachoeirinha, na direção do pastor Valdemir, em Pirituba, na direção do Davi. Já tivemos na segunda-feira, na direção do Edson, e tem sido uma bênção. Os irmãos têm entrado e têm se relacionado. Eu te convido a estar se relacionando conosco nesse tempo difícil que nós temos tido, né, de isolamento social, impossibilitados de estar reunidos presencialmente. Então, que você não deixe de se conectar. Amém? Se conecte no horário, nos horários corretos, às 8 horas da noite de quarta-feira, às 8h30 da noite nas células e às 18 horas no domingo. Amém? Amém. Também, no domingo, às 18 horas, nós teremos o nosso culto da família. E eu pediria para que você estivesse reunindo a sua casa, os teus filhos, para que a gente possa estar juntos em mais um culto abençoado. Amém? Não deixe de entrar lá no YouTube e curtir para que a igreja possa ter o maior número de pessoas sendo abençoadas por este canal também. Amém? Vamos estudar a palavra do Senhor neste momento. Gostaria que você tivesse abrindo a palavra do Senhor no
em Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, a partir do verso 1. Amém? Vamos então ler a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, aqui está a tua palavra que foi lida, Senhor, para a tua igreja, e eu te peço humildemente para que o Senhor venha me usar como canal da tua graça, com autoridade, Senhor. Meu Deus, não deixa os meus sentimentos atrapalharem, mas que o teu Santo Espírito tenha liberdade para falar, Senhor, da maneira que o Senhor quer. Amém. Da maneira que o Senhor quer que nós, ó Deus, tenhamos a revelação concreta no nosso coração. Que nós, ó Pai, saiamos deste culto, Senhor, diferente, Senhor. Não da mesma forma, Senhor. Por favor, eu te peço isso, Senhor, para que a partir deste momento o Senhor venha falar aos nossos corações, venha nos ensinar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós estamos falando sobre um tema, já fazem 3 semanas, sobre perseverando nos relacionamentos. É um tema novo que nós iniciamos há 2 quartas-feiras atrás. E tem sido muito bom, porque esse tema está relacionado com a visão que nós temos para a igreja do Senhor. Uma igreja que se relaciona, uma igreja que se relaciona entre si. E nós, a semana passada, tivemos a oportunidade de ver, estudar sobre como nós devemos nos amar uns aos outros. Além de ser um mandamento do Senhor, nós temos que amar o nosso irmão com um amor divino, com o amor de Deus. E nós vimos que o amor de Deus é o amor incondicional, é o amor que ama sem esperar nada em troca. E hoje nós vamos falar também de um tema muito importante, um tema que não é abordado muito nas igrejas, mas que está muito relacionado com a maneira com que nós nos relacionamos entre nós. Esse tema de hoje é um tema que eu tive que aprender durante um ministério que o Senhor entregou nas minhas mãos. E como pastor, eu presenciei muitas vezes irmãos caindo em pecado. Muitas vezes eu presenciei confissões de pecados. Nós lidamos, eu e Raquel, com casais durante quase 10 anos. E nós tivemos a oportunidade de ouvir muitas confissões de irmãos que caíram. E eu pude presenciar e ver a dor de uma pessoa que cai, a dor de todas aquelas pessoas que estão envolvidas. E como o pecado pode destruir uma vida, como o pecado pode destruir uma família, como o pecado pode destruir um relacionamento, como o pecado pode destruir até um ministério. E muitas vezes eu testemunhei muitas tristezas
de uma vida que caiu em pecado, inclusive dos seus familiares. E confesso para os irmãos que isso não foi fácil para mim, nem para minha esposa. Quando nós começamos a trabalhar com casais, nós não tínhamos a ideia do que nós iríamos encontrar pela frente. E quando nós nos deparamos com muitas situações, eu confesso para os irmãos que eu tive que aprender a lidar com esse sentimento. E foi difícil aprender a olhar com os olhos de Deus, não com os olhos do homem. Mas, graças a Deus, o Senhor, Ele me ensinou a olhar com amor, com os olhos de Deus, com amor divino. Amém. E é nisso que eu queria dividir com os irmãos nessa noite. Não olhando para do ângulo de quem caiu, mas olhando para o ângulo da palavra de Deus, da igreja em si, de como nós devemos nos relacionar entre si quando um irmão cai, quando um irmão peca. E é nisso que nós vamos, nessa noite, dividir com os irmãos. O que fazer? O que nós devemos fazer para nos relacionar? Bom, a palavra do Senhor, ela é clara nesse sentido. Esses versículos que nós lemos tratam diretamente do assunto. Na semana passada, nós falamos sobre amor e nós vimos que é impossível nós falarmos sobre amor se nós não olharmos para Deus, não olharmos para a sua palavra. Nós pudemos estudar que é praticamente impossível nós amarmos se não for Deus através de nós amando Amém. o nosso irmão e nossa irmã. Amém. É Deus quem nos capacita a amar. E da mesma forma, quando nós queremos saber o que nós devemos fazer quando alguma coisa acontece, algum irmão cai em pecado, nós temos que olhar para a palavra de Deus. E o versículo 1 de Gálatas capítulo 6, ele é claro para nós. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Há algumas coisas que me chamam a atenção nesse versículo e a primeira coisa que me chama a atenção é se alguém for surpreendido em alguma falta. Também fala que os espirituais, aqueles que são maduros espiritualmente, devem corrigir com espírito de brandura e se guardar. Todos nós temos que nos guardar para que a gente também não caia em tentação. Bom, o que é falta? Quando a palavra de Deus fala alguém for surpreendido em alguma falta. Bom, falta é pecado. Falta é pecado. Trata-se de uma pessoa que foi surpreendida no erro do pecado. Alguém que cedeu à tentação. E é interessante porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela não nos deixa no escuro. Se alguém for surpreendido em algum pecado, então vocês devem corrigir. Vocês são espirituais, devem o quê?
corrigir. Não fala que nós devemos nos alegrar ao ver o irmão cair, ao ver o irmão pecar. Não fala que nós devemos procurar os erros dos irmãos, os pecados dos irmãos. Não fala isso. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala que nós não devemos criticar os irmãos que caem. A palavra de Deus é clara. Se alguém for surpreendido em alguma falta, os que são espirituais devem corrigir. E como nós precisamos aprender essas coisas? Como nós precisamos aprender a nos relacionar entre si, porque nós não somos perfeitos. Nenhum de nós. Perfeito só foi um, que é Jesus. Amém. Diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. E todos nós estamos sujeitos a cair, sujeitos a errar. Nós não somos irrepreensíveis e não somos inatacáveis. Veja que o versículo, ele continua falando: guarda-te para que não sejas também tentado. Mas o versículo, ele fala que nós não devemos, se alguém for surpreendido no erro do pecado, cair, nós que somos espirituais devemos o quê? Corrigir. E essa palavra corrigir, ela é muito importante para nós entendermos o sentido bíblico de como nos relacionar com o irmão. Veja que a palavra corrigir, ela vai nos revelar algo muito importante. Algo muito importante, que é a palavra restaurar. Mas antes de entrar nessa palavra, corrigir, restaurar, eu falaria para vocês que o apóstolo Pedro, ele fala numa das suas cartas que aquele que tem amor intenso uns para com os outros, ele cobre de amor uma multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, eu diria para vocês nessa noite que nós somos chamados por Deus para cobrir a vida do nosso irmão de amor. Porque se nós tivermos este amor intenso que o Senhor Jesus nos chama a ter, nós cobriremos uma multidão de pecados. O pecado do nosso irmão. Nós somos chamados a cobrir a vida dele de amor, a restaurá-lo. Nós não devemos rejeitar o nosso irmão. Não, nós devemos cobrir a vida dele de amor e restaurá-lo. Mas como é difícil encontrar hoje, dentro da igreja do Senhor, diria até isso, uma igreja madura, porque o apóstolo Paulo fala aos Gálatas que os espirituais, vós espirituais, né? Ele é bem claro, vós que sois espirituais, vós que sois maduros, restaurem a vida do irmão. Como é difícil hoje as igrejas estudarem sobre isso, as igrejas quererem ter a vontade de aprender com a palavra de Deus como lidar com o irmão ou com a irmã que cai. Porque nós devemos demonstrar amor, como o apóstolo Pedro falou, cobrir a vida do irmão de amor, ter amor intenso
uns para com os outros. E hoje, o que nós percebemos é que a igreja ou o mundo não ama mais. E Jesus falou isso. Por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor se esfriaria de quase todos. Eu oro, meus irmãos e minhas irmãs, para que nós acordemos para a realidade da palavra de Deus, para que a gente não caminhe como o mundo caminha. O mundo está frio de amor, e essa frieza espiritual, essa frieza de amor não pode estar dentro da igreja, porque o Senhor, Ele nos conclama, Ele nos dá um mandamento de nos amar uns aos outros, como nós vimos na semana passada. E mais precisamente hoje, o Senhor quer nos ensinar, ao invés de criticar o irmão, ao invés de julgar o irmão, ao invés de se alegrar, eu diria até, quantos não se alegram quando o irmão cai para poder pegar o lugar dele? Quantos, às vezes, eles não compreendem que nós não podemos julgar o nosso irmão, mas nós temos que restaurá-lo. Nós devemos amá-lo, cobrir a vida dele de amor. E aí eu chego na palavra corrigir, que nós já falamos que é a palavra restaurar no grego. No grego é a palavra catartizo. Essa palavra catartizo, ela significa restaurar. Então, quando nós lemos na palavra do Senhor que se alguém for surpreendido em algum pecado, nós que somos espirituais devemos restaurar o irmão. Corrigir quer dizer restaurar. Quando um crente cai em pecado, é necessário que ele seja restaurado. Perante o que ele deve ser restaurado? Ele deve ser restaurado perante Deus, primeiramente. Porque o pecado, ele traz separação entre nós e Deus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, vida eterna. O salário, o pagamento do pecado é a morte. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Nós devemos restaurar a vida do irmão com Deus. Ele precisa ser restaurado, ele precisa da nossa ajuda para que ele seja restaurado no seu relacionamento com Deus. Quando uma pessoa peca, ela peca contra Deus. Ela peca contra ela mesma, ela peca contra a igreja do Senhor. Então, em primeiro lugar, ela deve ser restaurada perante o Senhor. Em segundo lugar, ela deve ser restaurada perante os olhos dela mesma, porque aos olhos dela, ela não enxerga mais a presença de Deus, ela não enxerga mais a vida do Senhor. Ela, muitas vezes, fica desesperada porque ela acha que não tem mais jeito para a vida dela. E nisso nós devemos restaurar a vida do irmão, para que ele consiga se olhar e se aceitar, porque Deus o perdoou, Deus o aceitou. E a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam dia a dia, a cada dia. Então, meus irmãos, nós temos que restaurar a vida do irmão perante os olhos dele mesmo, porque o senso de culpa faz com que ele não se enxergue mais como um filho de Deus. Nós, como igreja do Senhor, somos chamados a restaurá-lo neste ponto também, neste item, e nós também somos chamados, meus irmãos, a restaurar a vida do nosso irmão perante a igreja do Senhor, perante o corpo de Cristo. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. E nós devemos, então, restaurá-lo também a comunhão dos irmãos. A igreja deve amá-lo, a igreja deve abraçá-lo. Nós, como crentes espirituais, somos os restauradores,
somos aqueles que são chamados para restaurar a vida do nosso irmão. Olha como é importante isso! É como é importante estudar sobre relacionamentos e precisamente hoje, especificamente hoje, nós estamos falando como nos relacionar com aquele que caiu, com aquele que pecou. Então nós devemos restaurá-lo. Para a gente entender um pouco o significado dessa palavra restauração, para um médico, essa palavra catartizo, restaurar, ela significa, ela tem o sentido de colar um osso quebrado. Então você imagine uma pessoa que quebrou o osso, quando um irmão está sofrendo com um osso quebrado, o osso é o pecado, o osso quebrado aí é o pecado. Todo o corpo de Cristo sente a dor e a fraqueza. Quando a gente quebra um pé, e quando eu era adolescente, jovem, eu quebrei o pé jogando bola, e eu lembro como doía, como o meu corpo sentiu aquela dor daquele pé quebrado. Mas no sentido da igreja, quando um irmão peca, quando um osso está quebrado, todo o corpo de Cristo deve sofrer. Todo o corpo sofre, porque aquele osso quebrou. Então, para um médico tem esse sentido, o sentido de um osso quebrado. Nós devemos, meus irmãos, colar esse osso, restaurar a saúde espiritual do irmão que caiu. Nós somos chamados a isso, a restaurar essa parte do corpo que está quebrada. Infelizmente, o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, ela sofre com muitos ossos quebrados, porque uma grande parte da igreja não está muito interessada em restaurar a vida do irmão, a vida quebrada, o osso quebrado. Nós precisamos aprender a colar o osso do irmão, a restaurar o osso do irmão, o osso quebrado do irmão. Para um pescador, a palavra catartizo, ela tem um outro sentido de restaurar. Ela tem o sentido de consertar as redes. Quando um irmão está com a sua rede, a sua vida, danificada, em pecado, é necessário que os outros a ajudem a restaurar a rede, a remendar a rede. Lembra de Tiago e João, quando eles foram chamados por Jesus? Eles estavam fazendo o quê? Consertando as redes. Por que eles estavam consertando as redes? Porque aquela rede ela era utilizada para pescar. E uma rede que está danificada, está quebrada, ela não pode pegar muitos peixes. Então, para um pescador, tem um sentido de consertar as redes, ajudar a consertar a vida do irmão, ajudar a consertar aquilo que está danificado na vida do irmão. Para um soldado, a palavra catartizo, ela tem um outro significado da palavra restauração. É ser treinado e equipado e ajudado numa guerra. É ser equipado e treinado para uma guerra. É quando um soldado cai numa batalha em pecado e um companheiro ajuda ele a se erguer, colocando a espada na sua mão e o escudo na outra mão, ajudando ele a se reerguer na batalha. Então, para um soldado,
tem esse significado de equipar, dar a espada e o escudo, ajudando ele a se reerguer, para ele continuar na guerra, para ele continuar guerreando. Esse é o sentido da palavra se restaurar quando um irmão cai. Nós devemos restaurá-lo, para que ele volte a ter intimidade com Deus, para que ele volte a trabalhar para o reino de Deus, para ganhar almas, para que ele volte a ficar de pé na batalha e continuar guerreando. É esse o sentido da palavra. Quando um crente cai em pecado, nós devemos, como espirituais, nos preocupar em restaurá-lo e não em falar mal do irmão. Nós devemos nos preocupar que o corpo de Cristo esteja sempre saudável. Amém. É isso que é o sentido da palavra. Para que a rede esteja sempre boa. Para que a rede esteja em perfeitas condições. Para que pegue mais peixes. Para que o evangelho do Senhor seja pregado e anunciado. O irmão precisa ser restaurado para que ele esteja apto a estar na batalha, guerreando. Amém. É dessa forma que nós precisamos entender quando o irmão cai. E nós precisamos também que os irmãos entendam quando nós caímos. Porque é um viés de ida e volta. Como nós devemos restaurar? Nós vimos até agora o primeiro ponto. E o primeiro ponto é o que nós devemos fazer quando o irmão cai. Nós vimos que nós devemos restaurá-lo. E como que nós devemos restaurar? O próprio versículo fala: se alguém for surpreendido em algum pecado, nós que somos espirituais devemos corrigir ele, ou seja, restaurar ele com um espírito de brandura. Amém. Devemos restaurar com brandura. Só um minutinho. Com um espírito de brandura. E o que significa essa palavra brandura? Essa palavra significa mansidão. E mansidão é o oposto da censura. É o oposto do julgamento. Um dos aspectos do fruto do Espírito é a mansidão. Em Gálatas 5, 22 e 23 diz isso. Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é mansidão. O versículo diz: se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Para nós frutificarmos no Espírito, é necessário nós andarmos no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, nós somos capacitados por Ele a frutificar. E um dos aspectos do fruto do Espírito é a mansidão. É ser manso. Ser espiritual, meu irmão, o que está dizendo no versículo 1 aí, vós que sois espirituais. Não está falando vós que sois carnais. Vós que sois espirituais, maduros espiritualmente. Vós, então, que sois espirituais, deveis restaurá-lo, restaurar a vida do irmão com mansidão. Ser espiritual é andar no Espírito e se dedicar
a restauração do outro com mansidão. Ser espiritual, então, é andar no Espírito. É restaurar a vida do irmão, ou seja, é se dedicar a restaurar a vida daquele que caiu em pecado com mansidão. Por isso que nós somos diferentes do mundo. Porque a igreja do Senhor, ela tem os princípios de como nós devemos nos relacionar. Como nós devemos proceder com o irmão. Amém. Amém? E por que nós devemos restaurar? Partindo para o terceiro tópico dessa noite. Porque nós vimos o versículo 1 dizer para nós: se alguém for surpreendido em algum pecado, em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu, ou seja, restaurem a vida do irmão com espírito de brandura, mansidão. Amém. E traz uma advertência: guarda-te, e também guarda-te, para que não sejais também tentado. Agora, partindo para o final, o terceiro ponto, versículo 2, por que é que nós devemos restaurar? Vamos lá, o versículo 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Algumas palavras aqui nós precisamos dedicar um pouquinho de tempo. Carga. O que é carga? Carga é um peso. Carga é um peso. É algo difícil de ser transportado. Agora, entrando no significado da palavra, nós podemos dizer que esse peso, essa carga, é as tentações e pecados que um irmão mais fraco na fé encontra na sua caminhada com Cristo. Todos nós estamos numa caminhada com Cristo. E esse peso, essa carga, é essas tentações e pecados que um irmão mais fraco na fé encontra na sua caminhada com Jesus. É as suas debilidades morais que provocam vergonha, tristeza e constrangimento para com todos os envolvidos. Então, quando fala para nós levarmos as cargas, então levar as cargas é ajudar o irmão a suportar estes pesos. É perdoar as suas falhas. É restaurar o irmão quando houver algum pecado cometido. Eu faço um parênteses neste momento para dizer que nenhum de nós é perfeito. Nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus. E aquele que começou a boa obra em nós, em cada um de nós, ele é fiel para concluir esta obra. E eu diria que esta obra será conclusa quando Jesus voltar. Amém. Só ele foi santo, só ele não teve pecado algum. E Deus nos leva a levar as cargas uns dos outros, a suportar o peso das cargas uns dos outros. Não está falando para a gente pecar junto, não é isso que eu estou falando. Não é isso que a palavra do Senhor fala.
A palavra do Senhor não está falando para a gente passar a mão na cabeça do irmão que pecou. Não é isto. Está falando que a gente tem que entender o irmão, perdoar o que ele fez, restaurar a vida do irmão a ter intimidade com Deus novamente, com ele mesmo, porque muitas das vezes o senso de culpa que o acomete não permite que ele se aceite mais, e também para que ele seja restaurado na igreja do Senhor, porque a igreja também foi afetada. Então, quando a gente fala de levar as cargas uns dos outros, é para que a gente perdoe o irmão, perdoe as falhas do irmão, restaure a vida do irmão, ame a vida do irmão. Amém. E fala mais. Fala mais o versículo, que nós devemos levar as cargas uns dos outros para a gente cumprir a lei de Cristo. Veja que o versículo 1, ele fala que a gente deve restaurar a vida daquele que cai em pecado com mansidão. E devemos ajudá-lo a passar por aquele problema, por aquela dificuldade. Restaurar, aliviar o peso do irmão. É nesse sentido que a palavra de Deus fala pra gente. Amém. Não fala pra gente colocar mais peso na vida do irmão. Não fala pra gente sair falando para todo mundo do pecado daquele que caiu. Não fala isto. Fala o contrário. Fala que a gente tem que entender, perdoar, restaurar e ajudar o irmão a passar por aquele problema. É isso que a gente tem que fazer como igreja do Senhor. E esta é a minha oração nessa noite, para que eu e você venhamos a aprender como lidar com aquele que cai. Porque constantemente os irmãos estão caindo. E a gente precisa lidar com isso, com o coração alinhado com a vontade de Deus. É ter paciência, levar as cargas uns dos outros, é ter paciência, procurando ajudar, restaurar a fim de aliviar as cargas. É levar o irmão nos ombros. Sabe, eu assisti um filme há um tempo atrás, muito lindo. O filme chama-se Até o Último Homem. E esse filme trata da história de um médico que estava na guerra, um soldado médico. Ele estava na guerra e ele lutou na Batalha de Okinawa. E esse filme traz a história que é verídica desse médico que salvou mais de 75 homens. Salvou mais de 75 soldados que caíram na batalha e iriam morrer. Ele foi lá no meio dos bombardeios, pegou o irmão e colocava, o soldado, o amigo, e colocava ali nos seus ombros e levava e salvava aqueles soldados. É verídica essa história. Carregando aqueles homens nos ombros. Quando eu falo que nós devemos levar, a palavra do Senhor fala que nós devemos levar as cargas uns dos outros, é como levar o irmão nos ombros. O irmão caiu, está ferido. Vamos tratar da ferida, vamos tratar do osso quebrado, vamos ajudar a consertar a rede, vamos erguer o irmão na batalha, vamos dar a espada, o escudo, vamos pôr o irmão no ombro, vamos levar o irmão. Aleluia. É isso que a palavra de Deus fala. Glória a Deus. A palavra do Senhor não fala pra gente derrubar o irmão. Uma coisa
coisa é a gente não tolerar o pecado, uma coisa é a gente não passar a mão na cabeça do irmão, mas outra coisa é amar o irmão, colocar o irmão no ombro e caminhar, restaurar a vida do irmão. Que igreja é essa que não consegue fazer isto? É por isso que nós devemos aprender com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é linda. Nós devemos aprender, nos relacionar. Quando o irmão estiver cansado e caído, põe o irmão no ombro e seja suporte para o irmão, carrega o irmão no ombro. Restaure a vida do irmão. Aleluia. Por quê? O versículo 2, ele termina falando que nós devemos levar as cargas uns dos outros e assim nós cumpriríamos a lei de Cristo. Aleluia. Não é a lei do pastor, não é a lei da igreja, não, é a lei de Cristo. E o que é a lei de Cristo? É a lei do amor, que nós vimos a semana passada. Novo mandamento vos dou, disse o Senhor Jesus, que vós os ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É o amor incondicional, não é o amor quando o irmão ele merece o amor. Não é o amor quando o irmão faz alguma coisa de bom, não! É o amor quando o irmão não merece ser amado. Essa é a lei de Cristo. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, pertencemos uns aos outros. Nós somos membros do mesmo corpo. Nós somos soldados do mesmo exército. Nós somos pedras do mesmo edifício. Nós somos ovelhas do mesmo rebanho. Não é possível que um membro do corpo fala, não, eu não perdoo. A mão fale para o pé, eu não perdoo você, pé. Ou o pé fale para a mão. Não, eu não te perdoo. Não. Quando o pé está sofrendo, a mão vai lá para ajudar, para tratar. Não é possível que nós, meus irmãos, como pedras do mesmo edifício, não queremos fazer parte do todo. Eu não quero mais fazer parte desse edifício. Vai ficar um buraco lá no meio da parede. É necessário uma pedra ao lado da outra para fazer o todo do edifício. Não é possível que nós estejamos na mesma batalha e nós não erguermos o nosso companheiro que é soldado, que caiu no meio da batalha. Não é possível. Nós somos chamados a restaurar a vida do irmão. Nós somos chamados a levar as cargas uns dos outros. Nós fomos chamados a ministrar uns aos outros. Isto é expressar o amor de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Levar as cargas uns dos outros é a expressão do amor de Cristo em nós. Agora, esse amor vai custar muito alto. Esse amor, ele vai exigir que a gente suporte a carga, mesmo que o outro não mereça. Esse amor, ele vai exigir, vai custar o nosso orgulho, a nossa prepotência e a nossa religiosidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos debaixo da mesma graça do Senhor. Todos nós precisamos do amor de Cristo nas nossas vidas. Amém? Amém. Para nós, é impossível amar dessa forma, amar o caído. É impossível.
Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que o versículo 1 fala, vocês que são espirituais. Para ser espiritual tem que andar no Espírito. O próprio capítulo 5 de Gálatas que nós lemos, verso 16 diz isso. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, nós que temos andado com o Espírito Santo de Deus, é só Ele que pode nos ensinar a amar com o amor de Cristo. Amém. Só Ele que pode nos ensinar a levar a carga uns dos outros. Só Ele que pode nos capacitar a restaurar a vida do irmão. Mas tem que andar com Ele. O Espírito Santo muda o nosso ser. Muda nossas emoções. Muda nossas ações e pensamentos. Só Ele pode fazer isso na nossa vida, para que a gente consiga enxergar o outro e com o amor de Deus, com o olhar de Deus. E então ser capacitado a restaurar a vida do irmão. Ser capacitado a aliviar o peso do irmão. E assim amar com o amor de Cristo. Ele produz, só Ele, o Espírito Santo, produz em nós o fruto do amor. Gálatas 5:22 diz isso. Mas o fruto do Espírito é amor. Amém, meus queridos irmãos? Eu espero que você tenha entendido a palavra do Senhor nessa noite. Versículo 1, irmãos, o apóstolo Paulo falando para os Gálatas, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, vós que sois espirituais, maduros, corrige-o, ou seja, restaure-o com um espírito de brandura, Amém. mansidão. Aleluia. E olha, guarda-te também, para que você não seja também tentado. Verdade. Levai as cargas uns dos outros, e então cumprireis a lei de Cristo. Amém? Glória a Deus por mais uma vez nós conseguimos terminar mais um estudo da palavra do Senhor. Eu queria orar com você nessa hora, para que a gente encerre este culto. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e que você estivesse conectando teu coração, você estivesse alinhando teu coração ao de Deus. Amém? Amém. Senhor, como é maravilhoso, Senhor, estudar a Tua Palavra. Aleluia. A Tua Palavra, Senhor, ela tem respostas para tudo, Senhor. Glória a Jesus. Pai, a minha oração nessa hora é para que a Tua igreja tenha a revelação do Espírito Santo de Deus, de como se relacionar, Senhor, com aquele que cai, com aquele que caiu em pecado. Meu Deus, tenha a revelação de que nós devemos restaurar a vida do irmão. Amém. Restaurar, Senhor, a vida do irmão contigo, com Ele mesmo, com a igreja. Senhor, com mansidão. Amém. Senhor, a minha oração nessa noite é para que nós aprendamos com o Espírito Santo de Deus a levar as cargas uns dos outros. Amém. A ajudar, Senhor, a aliviar o peso, Senhor, que muitos estão sofrendo. Senhor, nos ensine, Espírito Santo, para que a gente seja diferente, para que a gente, Senhor, cumpra a lei de Cristo, como está escrito, Senhor, na Tua Palavra.
Nós de nós mesmos, Senhor, não seremos capazes de fazer isto, porque o nosso coração, ele é falho, o nosso coração, meu Deus, precisa ser trabalhado por Ti, precisa ser trabalhado pelo Teu Espírito Santo. E a minha oração nessa noite é para que a igreja de Vila Mirante seja fortalecida, Senhor, neste tipo de amor, nesse tipo, Senhor, de relacionamento, não um relacionamento falso, um relacionamento falho e fraco, mas um relacionamento profundo, um relacionamento que esteja entranhado no Senhor. Amém. Senhor, nos ensina, por favor, eu te peço. Leve a igreja do Senhor a se fortalecer nos relacionamentos. Meu Deus, aquele que estiver fraco nessa hora, que receba a força do Senhor, que seja restaurado no seu espírito, que seja restaurado nas suas emoções, que seja restaurado na igreja. Amém. Senhor, eu oro para que nós aprendamos essas verdades, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela palavra dele nessa noite. Eu queria te abençoar nessa hora, nós já estamos encerrando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, meu irmão, a todos nós, agora e para todos sempre. Amém? Deus abençoe a tua vida. Amo vocês profundamente. Glória a Deus. Amém.